cujo qual ele já vem ministrando, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Se não for aquele que puder, aquele que não puder não tem problema, mas aquele que puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, nesse culto de ceia, nesse culto onde o Senhor tem ministrar algo para nós, esse culto onde o Senhor quer falar contigo, aonde o Senhor quer ministrar o seu coração. Recebam a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, e diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhe disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e a seguir Jesus lhe disse: São estas palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: Ainda está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. Eis que envio vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade. Em outras traduções, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Vamos ler todos juntos? Amém? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que Jesus sejam revestidos de poder que vem do alto. Mais uma vez. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hosana, Deus nas alturas. Senhor, nesta hora, Pai, eu entrego a tua igreja, Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. E lhe peço, ó Pai, que o Senhor tire de mim, tire da igreja, tire daqui desse lugar, tudo aquilo que não te agrada. Repreenda, Senhor, toda a fúria do inferno, em nome do Senhor Jesus. Pois eu creio, ó Pai, que a tua palavra será pregada. E a tua palavra, Senhor, que diz que seja um martelo, ó Pai, que venha despedaçar tudo aquilo que endureça o coração, que atrapalhe o entendimento da tua igreja. Ah, Senhor, salva nessa hora. Senhor, batiza com fogo nessa hora. Batiza com o Espírito Santo, Senhor, se for de tua vontade. Toca, Senhor, nos lábios, dá língua de fogo, Senhor, mas dá também um entendimento das tuas verdades contidas nessa palavra. Abençoe nossas vidas, Senhor. Toma o teu lugar no nosso meio. Assim nós lhe pedimos e oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, podeis assentar, meus irmãos. Jesus,
aqui no versículo 49, ele dá uma palavra que diz: permaneçam na cidade. Ou seja, permaneçam em Jerusalém. Você tem o seu Jerusalém? Você já parou para pensar que você tem o seu Jerusalém? Então, eu gostaria de dar um nome para essa mensagem de Jerusalém e eu. Todos nós temos um Jerusalém. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos um cuidado, um zelo. Todos nós precisamos ser vigilantes. Todos nós precisamos estar atentos com o nosso Jerusalém. Jerusalém, que a palavra do Senhor vai dizer que é a menina dos olhos de Deus. Todas as promessas, todas as profecias davam dentro das Escrituras, refletem que através de Jerusalém, o Messias ia ser glorificado. O Messias, ele iria ser morto, ele seria entregue, mas ele iria ressuscitar. Todas as promessas concernentes, nós podemos ver que vem de Jerusalém. O Senhor Jesus orienta, então, em virtude disso, o Senhor Jesus orienta seus discípulos a viver em um lugar de adoração. Permanecer em Jerusalém significa permanecer num lugar de adoração, pois Jesus queria fazer algo na vida dos discípulos. Jesus sabia que eles precisavam de algo bem maior do que uma religião. Ele sabia que os discípulos não iriam conseguir enfrentar os seus desafios sozinhos. Por isso, o Senhor Jesus, em todo tempo, ele ensinou os seus discípulos. Ele andou junto com os seus discípulos. Ele andava com os seus discípulos e a todo momento ele promovia entendimento. A todo momento ele falava uma parábola e depois se revelava. A todo momento ele dava um ensinamento. Jesus era conhecido como mestre, como Senhor, como profeta, como sacerdote, porque em todas as áreas Jesus demonstrava domínio. Ou seja, Jesus queria mudar o caráter, Jesus queria ensinar para os seus discípulos que não bastava tão somente aprender, não bastava tão somente caminhar, eles precisavam a todo momento viver uma experiência, viver algo novo, viver a transformação que somente Deus poderia fazer na vida deles. E tudo isso foi em Jerusalém. Eles já haviam aprendido. Os discípulos já haviam aprendido muitas coisas. Jesus ensinou coisas tremendas. Jesus teve paciência com eles. Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças. Jesus mostrou a importância de exercer autoridade espiritual sobre as trevas. Jesus ensinou acerca do perdão. Jesus ensinou acerca da misericórdia, da longanimidade. Jesus ensinou acerca dos momentos de aflições. Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos. E eles, com muita dificuldade, eles aprenderam, eles vivenciaram. Jesus deu para eles o melhor treinamento. E eu imagino o que é receber esse melhor treinamento de Jesus. Eu imagino caminhar com o Mestre e receber o melhor de Jesus. Jesus testemunhou a humildade, Jesus testemunhou a fidelidade, Jesus testemunhou a bondade e a compaixão. Jesus ensinou que eles deveriam ser pessoas que não desprezassem as outras pessoas. Tanto que o Senhor Jesus, ele vivia o quê? Ele andava com publicanos. Ele andava no meio de cobradores de impostos. Jesus andava no meio de pecadores. Jesus andava até com prostitutas. Ou seja, Jesus não desprezava ninguém, né? Aleluia. Ou seja, Jesus ensinou muitas coisas para aqueles discípulos que se arremete para nós nos tempos de hoje. Se nós formos parar para analisar, Jesus não tinha o nariz empinado.
Jesus não se sentia um supercrente. Apesar de ser Deus, o Criador, como nós lemos, que antes, logo no início do culto, nós lemos, antes que o mundo fosse, ele já era. Jesus, ele não tinha nariz empinado. Ele pregava a humildade. Jesus se comprazia em estar no meio de pessoas que tinham as suas limitações, que tinham as suas dificuldades. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos, mas uma coisa era certa: a teologia que eles aprenderam seria impossível de ser exercitada se eles não tivessem o poder de Deus sobre as suas vidas. E nós nos baseamos no nosso entendimento. Já reparou como nós nos baseamos naquilo que nós acreditamos? Nós nos baseamos na nossa força. Nós nos baseamos na nossa vida, nas nossas experiências. Muitos de nós queremos dizer que as nossas experiências são mais verdades do que as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Nós costumamos a fazer isso. Nós costumamos a viver isso. E isso se chama religiosidade. Religiosidade. Por mais que Jesus ensinasse aqueles discípulos, por mais que eles estavam aprendendo bem, eles demonstravam através da sua carnalidade uma falha. Eles demonstravam deficiência. Ou seja, muitos vivem muitas teologias, muitos acreditam em muita coisa, mas a verdadeira teologia é aquela que leva o crente para o joelho. Muitos estão cheios de teologia, muitos estão cheios de vários conhecimentos, muitos querem ser donos da própria vida, mas se dizendo que conhecem, agora com o advento do Google, né? Todos sabem de tudo, todos têm resposta para tudo. Mas essa não é a teologia de Deus. A teologia de Deus é aquele que se dobra o joelho. É aquele que se entrega, aquele que dobra os seus joelhos. Mas se você tem teologia, e essa teologia é incapaz de dobrar o seu joelho, é incapaz de te fazer humilde, eu quero lhe dizer a verdade. Essa teologia não vai te levar para lugar algum. Se essa teologia é incapaz de te fazer perdoar, se essa teologia é incapaz de te fazer ter compaixão, se essa teologia é incapaz de te fazer empatia, misericórdia, eu quero lhe dizer que você pode pegar essa teologia, rasgar ela, jogar na lata do lixo e tacar fogo, porque essa teologia não serve para nada. Essa teologia não vai te levar para lugar algum. Se essa teologia não te faz amar o seu próximo, se essa teologia não te faz respeitar os mais velhos, se essa teologia não te faz você ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, você pode pegar essa teologia e jogar na lata do lixo, porque ela não serve para nada. Porque há muitos de nós que temos muita teologia, mas não temos o Deus. Nós temos muita logia e não temos o Tel, que é Deus. A grande realidade é essa. Muitos de nós temos sofrido com isso. Muitos de nós temos vivido uma teologia, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquela pessoa, e eu não me identifico com aquela pessoa, eu não aceito muitas das coisas que estão acontecendo, eu não aceito a eclésia da igreja, eu não aceito a liderança da igreja, eu não aceito. Você está vivendo uma teologia que está te levando para o fundo do poço, uma teologia que está te conduzindo à morte. Então, volto a repetir, os discípulos adquiriram muito conhecimento, porque eles andavam com o mestre, eles andavam com Jesus, mas lhe faltava algo de extrema importância. E Jesus sabia quais os desafios que eles enfrentariam.
Eles precisariam de muita unção, algo que os tornaria não somente conhecedores das palavras, mas algo que os tornariam ousados, vibrantes, corajosos, atuantes, perseverantes na obra de Deus. Então, não era tão somente ouvir a Jesus, se assentar ao lado de Jesus, ter o conhecimento superficial de Jesus. Eles precisavam de algo muito além do que isso, porque o conhecimento superficial, eu quero dizer para os irmãos, até Satanás tem. O conhecimento superficial, até Satanás tem. Então, Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Por isso que ele ensinou para a igreja viver em comunhão, no partir do pão. Que a igreja pudesse chorar com o que choram, se alegrar com o que se alegram. Que nós pudéssemos orar uns pelos outros, para que nós pudéssemos viver em sintonia, em amizade, em amor fraterno. Quando se diz amor fraterno, meus irmãos, nós estamos falando de amor entre irmãos, entre pai e filho. É isso que Deus está falando, é isso que Deus nos ensinou. Jesus ensinou tantas coisas, meus irmãos, e eles aprenderam muito bem, mas eles precisariam muito mais do que conhecimento. Eles precisariam de uma unção que os enchesse de poder, e esse poder tinha que vir do alto. Esse poder, eles precisavam ser revestidos de poder. Eles precisavam ser revestidos da intimidade com Deus. Eles precisavam ser revestidos da presença de Deus. Mas não de qualquer presença, da presença santa e gloriosa, da presença que restaura, que cura, que liberta, da presença do sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue que purifica, o sangue que lava, que deixa nossas vestes mais alvas do que a neve. Eles precisavam disso. Aleluia. Eles precisavam desse conhecimento. Então, Jesus conhecia as suas falhas. Conhecer Jesus, sem se envolver na obra de Jesus, eu quero dizer para os irmãos que não adianta em nada. Você pode conhecer Jesus, mas se você não se envolve na obra de Deus, você está dizendo para o Senhor que você tem uma fé superficial e que você não tem a fé verdadeira. Pois a fé verdadeira te motiva a viver em graça, te motiva, te impulsiona a fazer a obra dele, a estar na casa dele, a se envolver com a igreja, a criar vínculos, a fazer parte de um corpo. É isso que Jesus faz. Ele nos impulsiona nas nossas fraquezas. Ele nos impulsiona nas nossas debilidades. Ele nos faz ser atuantes, vibrantes, corajosos. Jesus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos inspira, ele nos impulsiona. Os discípulos iriam enfrentar a oposição das trevas. Eles iriam enfrentar a oposição do governo de Roma. Eles iriam enfrentar até mesmo a oposição dos judeus. E Jesus sabia que se ele não se revertesse daquilo que vem do alto, eles não poderiam fazer nada. Eles não conseguiriam nada. E o próprio Senhor Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Você não vai ter atuação, você não vai ter inspiração. Sem mim você não vai vibrar. As suas orações não terão fogo nos olhos, não vai ter fogo no coração. Ou seja, sem mim você não pode nada. Eles iriam enfrentar muitas pessoas. E é aquilo que eu digo que Paulo escreveu no livro de Efésios. Ele disse que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra os deboches. A nossa luta não é contra quem nos persegue no trabalho, quem nos persegue na igreja. Até mesmo na igreja você pode ser perseguido. A nossa luta não é contra quem te persegue na faculdade, no seu trabalho, na condução. Não é contra essas pessoas.
A sua luta não é contra os traficantes. A sua luta não é contra a prostituta, não é contra o movimento LGBTQIA+, não é contra isso. A nossa luta é tão somente contra a carne, não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra demônios, é contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Só atua se dermos confiança. Você só vai ser perseguido. Você só vai ser caluniado. Você só vai ser difamado se você der confiança. Se você não der confiança, se você tão somente entregar a sua fé, os seus caminhos ao Senhor, se você tão somente entregar o seu coração a Deus, fechar os ouvidos para aquilo que não edifica e seguir em frente, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não vai perecer, você não vai desanimar, você simplesmente vai caminhar e você vai avançar para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, eu vejo isso, que os discípulos precisavam, os apóstolos precisavam ser revestidos de poder, pois se eles não fossem revestidos de poder, se eles dessem ouvidos a todas as provocações, eles acabariam, como diz lá no livro de Atos, Atos 19, versículo 13 e 17. Vamos ler o que está escrito? Amém? Diz assim: e alguns judeus, exorcistas e ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. O que faziam isto? Eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: meu irmão, isso é muito forte. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, soltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que aconteceu com aqueles homens, meus irmãos? Eles se diziam que eram ambulantes, ou seja, eles ficavam perambulando por tudo quanto fosse lugar. Eles eram filhos de sacerdote, mas eles não tinham paradeiro. Eles ficavam pulando de lugar em lugar. E aí, eles conhecendo as maravilhas operadas pelos apóstolos, inclusive por Paulo, eles veem uma pessoa endemoniada e eles vão exorcizar essa pessoa endemoniada. E o demônio se manifesta de uma forma terrível, cujo qual diz para eles: olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, eu não conheço como nada. Eu imagino aquele demônio com força, tomando aquele corpo e dando uma coça naqueles homens. Deu uma coça tão grande, que aqueles homens saíram nus e todo ferido, fugiram dali todo ferido, nu. Eu imagino a zombaria e a humilhação que aqueles homens sentiram. Ou seja, eles eram filhos de sacerdote, eles não eram sacerdotes. Eles estavam agindo, sabe como, meus irmãos? Na ilegalidade. Eles não tinham uma família espiritual. Eles não tinham acolhimento espiritual. Eles não se permitiam ser acolhidos espiritualmente. E eles ficavam perambulando. E eles se sentiam. E eu vi Paulo lá operando milagre lá, então expulsando o demônio. Agora, em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu vou expulsar também. E o que aconteceu com eles? Eles passaram vergonha. Faltava neles o quê? Revestimento de autoridade, revestimento de poder. Do poder que só pode vir de quem?
só pode vir de Jesus. E eles não compreendiam isso. Por quê? Porque eram os ambulantes espiritual. E o que é um ambulante espiritual? É aquele que busca todo tipo de fé. Já viu as pessoas? As pessoas, elas fazem o seguinte: ela está com um problema, ela vai na igreja X, ela vai na igreja Y, ela vai na igreja Z, ela vai na igreja J, ela vai pedindo oração para todo mundo, ela vai clamando por ajuda a todo mundo. Já parou para pensar que o Senhor Jesus disse, e eu falei isso pela manhã, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente? Você já parou para pensar que esse 2, ou seja, essa segunda pessoa que você está procurando, que interceda por você, pode ser o próprio Senhor Jesus? Pode ser o próprio Senhor Jesus. Às vezes o Senhor está falando com o irmão, está falando com a irmã, que vocês precisam ter o seu quarto de oração, que vocês precisam interceder pela sua própria vida. A gente ora pela vida dos outros, a gente pede um monte de coisa para a nossa vida, mas a gente pede bens materiais, mas a gente pede poder, a gente pede unção, a gente pede capacitação, a gente pede para que Deus venha fazer a obra em nós. Muitas das vezes você está querendo que Deus faça uma obra na vida de uma pessoa, para essa pessoa se adequar a você. E é um momento em que você tem que pedir a Deus para que Ele faça uma obra na sua vida, para que você possa se adequar a essa pessoa. Às vezes o errado é você. E você não quer acreditar nisso. Você quer viver de forma independente. Você quer viver conforme a sua vontade. Ou seja, você está precisando ser revestido de poder. Você está precisando da graça de Deus. Você está precisando do agir de Deus. Ei, igreja do Senhor, creia nisso. Porque Deus não quer falar com você em vão. Deus quer te derramar o poder, mas você precisa se renunciar e se render a Ele. Sem isso, Deus não pode fazer nada. Sem isso, a sua fé é nada. Você pode cortar ela, juntar ela e jogá-la no lixo. Às vezes, esse é o seu Jerusalém. Porque se eu for falar de Jerusalém, eu posso dizer que Jerusalém não é um lugar de conforto. Jerusalém é um lugar de muita luta. Jerusalém é um lugar de tormenta. E eu posso dizer para os irmãos o seguinte: imagine aqueles homens e aquelas mulheres em Jerusalém, após a morte de Jesus. Vamos imaginar o que aconteceu com eles. Quando Jesus morre, todos eles se dispersam. Uns voltam a pescar, uns voltam a fazer tantas coisas. E aí aqueles homens, Jesus ressuscita. E aí as irmãs vêm, Maria vem, vai lá, conta para Pedro. Eles ficam ali meio atônitos, mas eles continuam avançando, de se dispersando, ficar distante uns dos outros. Aí Jesus vai lá no mar, fala com Pedro. Jesus vai e fala com eles para eles se reunirem no cenáculo. Eles vão no cenáculo. Jesus se apresenta para eles. Jesus, olha, aqui está a ferida da minha mão, ó. Ó, aqui, ó, pode tocar. Vem aqui, toca aqui, enfia o dedo aqui. Ó, coloca o dedo aqui também. Eu ressuscitei. Me dá um peixe. Eu estou com fome. E ele recebe aquele peixe, ele começa a comer. Mas permanecer em Jerusalém, eles iam viver o quê? Eles iam viver a perseguição. Eles iam viver a luta. Imagine você andando lá, Pedro andando em Jerusalém, e ele fala assim: ei, você não é aquele que é discípulo daquele que morreu? E onde os discípulos estão? Já tinha ordem de Roma para prender e matar os discípulos. Ou seja, Jerusalém era um lugar de tormenta, era um lugar hostil para os discípulos.
Mas o Senhor Jesus disse para eles o quê? Aquele que prevalecer, aquele que permanecer em Jerusalém, será revestido de poder. Jerusalém era um lugar de zombaria. Quantos estavam zombando daquele homem? Quantos estavam zombando daquele aproximadamente 120 discípulos? E Jesus chama aqueles homens e falam para eles: olha, vocês vão se reunir lá em Jerusalém, mas lá não vai ser o lugar onde vocês vão ficar de conversa fiada. Lá não será o local onde você vai ficar de fofoca. Lá não vai ser o lugar onde você vai ficar fazendo panela. Lá não é um lugar onde você vai ficar fazendo uma série de coisas que desagradam a Deus. Lá vai ser o lugar onde você vai orar e vai interceder em nome de Jesus. Você não vai orar 1 hora, não. Você não vai orar 2 horas, não. Você vai orar durante 10 dias, buscando a minha face. Porque eu vou voltar e vou revestir vocês de poder. Aleluia. E aqueles homens, eles ficaram atônitos. Eu imagino o coração daqueles homens, lembrando do passado. Eu imagino Pedro, João, quando Jesus chamou eles para orar lá no Getsêmani, lugar de esmagamento, lugar de dor. E Jesus chama eles para orar e fala para eles: olha, fiquem aqui orando, eu vou só aqui, mais para frente, dentro de 1 hora, vou orar. E Jesus quando volta, aqueles homens estão dormindo. Jesus, na maior angústia, na maior dor da vida dele, ele começa a repreender aqueles homens: olha, você não pode orar durante 1 hora. E aí Jesus vai de novo, se afasta deles, e quando volta, eles estão dormindo de novo. Eu creio que aquela lembrança mexeu no coração deles. Agora Jesus já tinha ressuscitado. Jesus dá a ordem: permaneçam no Jerusalém. Jesus estava falando: encarem o seu Jerusalém. Encare esse lugar hostil. Encarem as suas lembranças, enfrentem as suas dores, enfrentem as suas pelejas, enfrentem as suas debilidades, enfrentem as suas fraquezas, mas permaneçam aqui, pois eu vou revestir vocês de poder e graça. E muitos de nós, o que nós estamos fazendo? Qualquer problema, nós fugimos. Quantas pessoas querem fugir do seu casamento quando dá problema? Quantas pessoas querem pedir demissão no seu trabalho quando encontram um problema? Quantas pessoas ficam pecaminosamente gerando no seu coração divórcio, falando sobre divórcio, pensando na mente: eu não consigo perdoar aquilo do passado, aquilo que ele fez me magoou muito, aquilo se transformou em uma bola de neve. Ficam-se com ressentimento. Ressentimento é um veneno que você vai tomando aos poucos, ou seja, você vai se suicidando aos poucos tomando veneno. Quantas pessoas estão vivendo essas dores e não se permite entender que elas precisam perseverar, que elas precisam orar, que elas precisam clamar em nome de Jesus. Jerusalém era um lugar de adoração a Jesus. Era para Jesus ser adorado, mas quando ele passava por Jerusalém, as pessoas cuspiam, pessoas que viram milagres bofetearam, pessoas que receberam milagres xingaram o nosso Senhor. Será que nós hoje, nós não estamos nos comportando dessa forma? Quando nós não conseguimos ser submissos à palavra de Deus? Quando nós não conseguimos nos submeter às nossas lideranças eclesiásticas? Quando nós não conseguimos nos submeter ao nosso chefe no trabalho? Quantas pessoas estão amaldiçoando o seu colega, seu chefe no trabalho? Quantas pessoas estão amaldiçoando nesse trânsito que é um lugar hostil? Como que nós estamos vivendo? Será que nós estamos agindo, nós cristãos estamos agindo da mesma forma, com esse comportamento ao nosso Senhor e Salvador das nossas vidas? Será que nós estamos agindo assim? Então, meus irmãos, não é um momento de recuar, é um momento de perseverar,
É o momento de prosseguir, porque tem bênção do Senhor. O Senhor quer nos revestir de poder. Jerusalém, o seu Jerusalém pode ser um lugar de peleja, pode ser um lugar de luta, mas o Senhor Jesus, Ele quer tratar de você, e vai ser em Jerusalém que Ele vai tratar de você, vai ser em Jerusalém que Ele vai curar, vai ser em Jerusalém que Ele vai voltar, e Ele vai no seu Jerusalém, o Senhor Jesus vai fazer a sua boa obra, vai ser no seu Jerusalém que Ele vai estender a sua boa mão, vai ser no Jerusalém que Ele vai restaurar o seu casamento, vai ser em Jerusalém que Ele vai te restaurar a alegria da fé, vai ser em Jerusalém que Ele vai restaurar a sua vida espiritual, vai ser em Jerusalém, na peleja, na luta, que Ele vai fazer a boa obra na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia que Jesus, Ele quer tratar de você. Creia que o Senhor Jesus, Ele vai tratar em você em Jerusalém. Você é o Jerusalém de Deus. O seu coração é templo do Espírito Santo. O seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, é o seu Jerusalém. Negue esse coração enganoso. Negue essa mente enganosa. Negue essa falsa fé. Renuncie a sua vida por amor do santo nome de Jesus. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ele vai curar você. Ele vai tratar da sua vida espiritual, Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Às vezes a sua casa é o seu Jerusalém, às vezes o seu trabalho é o seu Jerusalém, é lá que Ele vai te exaltar, é lá que o nome dEle será glorificado, em nome de Jesus, aleluia.